E aí pessoal, sou José Ortiz, hoje dia 31/3/2023, último dia de março, então com isso a gente já tem até um cenário mais claro, né, de como é que foi o mês. Então aqui pelo Infoot, vocês veem o candle que deixou, continuando naquele movimento, um pouco mais forte do mês passado de queda, um candle que havia engolfado por quase outros dois candles. Nesse deu uma segurada aqui, justamente nesse suporte, então agora o preço se encontra justamente entre dois pontos importantes, né? Que seria esse suporte aqui no 101.460 e agora essa resistência aqui no 103.660. Então existe uma probabilidade boa de que fique lateral enquanto o mercado decida, né? Que caminho vai pegar. Pontos importantes, suportes importantes, este aqui já comentado e esse fundo aqui, parte inferior do canal, né? Esse canal um pouco maior que vocês veem no Infoot. Quanto ao Ibov, queda de 1,77%, deixou este candle aqui praticamente engolfando de ontem, né? Ficou praticamente igual aqui. Segurou nesse ponto aqui, nessa resistência, que o 102.880, atuou como suporte, já atuou como resistência, então é um ponto em que as forças compradoras e vendedoras atuam bem, né? E agora, vocês veem que está bem enrolado o Ibov. Então, média de 20 aqui em cima, de 9 aqui embaixo. Aqui embaixo também, nos 100.690, já tem aqui um suporte. Então, pode ser que o preço também fique lateral, tá? Enquanto decida um caminho mais... que faça mais sentido, né? Então, por enquanto, esse é o cenário do Ibov. Semanal fechou em alta, né? Essa semana que teve uma alta de acho que 2%, 3% de alta, então um cenário bom até, para um cenário que a gente já via aqui quase 5 semanas de queda, né? Então, aqui primeiro candle, segundo, terceiro, quarto, quinta semana de queda. Essa semana foi positiva e agora essa briga aqui entre esses pontos, né? Quanto ao mensal também fechou bem, que vocês veem já uma retomada, né, por parte dos compradores. Então segurou aqui. Vocês podem até pelo mensal ver que aqui pode ser um suporte também. Então tem outros fundos aqui nesse ponto. Então segurou no ponto interessante. Tem que ver aqui a retomada. O que seria o ideal, né? Superação aqui desse candle, deixar um trap aqui em relação a esse fundo anterior, seria o melhor dos cenários, né? E é isso quanto ao Ibov. Quanto aos ativos, Ultrapar é um ativo que está dentro aqui de uma consolidação. Hoje teve uma alta de 2,33%. Então, esse daqui é um ativo que tem ficado aqui dentro. E o interessante é justamente aguardar aqui que venha nos extremos, né? Extremidades aqui dessa consolidação. Próximo ativo, Sequoia. Sequoia é um ativo que tem brigado bastante aqui dentro desse alargamento. Então, era um ativo que eu aguardava que fizesse um 1.8 para que fizesse algum tipo de entrada. Não veio esse ponto. Aqui, vocês veem que perdeu esse fundo desse alargamento. Pode ser o quê? Puxe um pouco aqui mais para baixo, fique até um pouco mais dentro, né, que o preço dentro desse alargamento, mas sim um cenário bem complicado. O OBV já mostrava sinais de uma derretida, né? Então o OBV aqui, nesse ponto, assim, 3 dias atrás, né, o OBV estava bem abaixo. Então aqui já tinha uma divergência entre o OBV e o preço do ativo, e agora tem que esperar algum tipo de sinal para que segure aqui nesse ponto, tá? O estocástico não mostra nada, então a princípio nada a ser feito em Sequoia. CVC, um ativo que tem brigado bastante aqui em cima, hoje fechou em queda de 4,89%, e vocês veem aqui um Joy de Nápoles, né, que até ativou, mas sim, chegou a ativar aqui na superação, mas por enquanto nada muito interessante ainda em CVC. O que foi legal, o volume, que aumentou nos últimos 2 dias. Então, a princípio, caso a pessoa entre aqui, o stop situa-se
pouquinho aqui abaixo, 7%, para um ganho de 30%. Né? Então, a simetria até que é interessante, mas eu acho até melhor que haja pelo menos a superação deste candle de hoje, deixe um cenário mais bonito. Né? Porque entrar aqui, mesmo com stop baixo, pode ser um pouco arriscado demais. Né? Próximo ativo, Local Web, LWSA3, um ativo que tem aqui uma divergência bacana, tem uma divergência no BV bem interessante, o volume tem aumentado nos últimos dias e tem brigado aqui nesse ponto. Então, vocês veem que diferente de CVC, o preço não conseguiu fechar acima da média de 3, está bem enroscado aqui nesse ponto. O legal seria o quê? Que houvesse a superação, próximo candle, deixasse um sinal de compra, stop definido, buscando um alvo inicial bem interessante. Né? Então, outro ativo para ficar de olho. Pelo tempo gráfico mensal, vocês veem que tem segurado aqui nesse fundo, né? Esse fundinho aqui anterior tem segurado. Mais um candle que mostra o quê? Força vendedora atuando. Então, tentou superar aqui este candle, devolveu praticamente tudo. Então, por isso que é interessante aguardar realmente que deixe um sinal de compra, pelo menos no tempo gráfico diário. Cogna é um ativo que subiu hoje, mesmo com o Ibov caindo bastante, subiu 2,75%. Durante o dia esteve subindo 7%, 7,31% esteve subindo hoje, devolveu. E aqui para mim pode ser que o fundo de um alargamento mesmo. Então vocês veem que o estocástico aqui apontou para cima, mas ainda cenário bem feio, né, para o ativo. Então vocês aqui já tem média de 9, média de 20. O OBV segue bem feio, né, o OBV bem aqui no fundo. Então é interessante que haja também uma recuperação aqui nesses indicadores. Né? IFR deu uma melhorada, então, esperar aqui cenário melhor em Cogna. Né? IDUC é um ativo que comentei que havia ativado aqui um trap de compra, mas que a simetria não estava interessante. Hoje caiu 3%. E aqui vocês veem, assim, da superação aqui deste candle, alvo nos R$ 8,08. Hoje o ativo está aqui nos 7,5. Né? Então aqui já seria até um pouco mais interessante, 14%, para um stop de 8. Então quase 2 para 1. Né? Então é um ativo que já andou um pouco, tem uma divergência no BV e no IFR, que são sinais importantes, mas o volume ainda bem abaixo. Tá? Então, se uma entrada um pouco mais arriscada em Duque. Irani, RANI 3, esse é um ativo que hoje, vocês veem, subiu, desceu pouco, né, caiu pouco, e é um ativo que tem deixado assim, muitas sombras. E vocês veem aqui, o volume tem aumentado nesse ativo. O que é interessante aguardar aqui, vocês veem essa resistência aqui nesse topo. Então, o interessante mesmo seria o rompimento disso daqui, para configurar talvez até aqui um cup and handle, né? Então vocês veem aqui o movimento depois de uma longa consolidação, né? de uma longa pernada, na verdade, poderia deixar aqui um sinal interessante aqui de compra. Quanto aos indicadores, o ABV segue forte e IFR também, nada assim muito gritante. Né? Então é um ativo interessante ficar de olho. Mobile é um ativo que eu havia comentado que tinha uma divergência muito boa no OBV, estava dentro de um canal, que o ponto interessante de comprar seria aqui no fundo. Vocês veem aqui o estocástico aqui no fundo, ele até chegou a apontar um pouco para cima, né? Mas depois perdeu o canal, deixou um candle bem feio. Então aqui havia perdido, feito um pullback e aí caiu com força. Né? Então é um ativo que hoje não tem entrada, mas que pode deixar uma também aqui no semanal, né? Dependendo do candle dessa semana. Seria esperar muito que fizesse um trap aqui no semanal, mas esse aqui pode ser um suporte importante nos 2,5. Então quem sabe durante o início dessa semana o ativo reaja, já comece a trabalhar acima desse ponto e deixe algum tipo de entrada. O OBV segue bonito, apesar de ter escorregado aqui, segue bacana. Joy de Napoli não tem, né? Não tem Joy de Napoli, seria interessante aguardar. O IFR está
também não mostra muita coisa. Próximo ativo, Minerva, BIF 3. Vocês veem aqui esse alargamento, esse aqui tá pelo semanal, né? Pegando aqui pelo diário. Vocês veem como tocou várias vezes aqui na parte de cima, parte inferior também. E hoje perdeu aqui esse ponto. Apesar disso, vocês veem divergência no BV e no IFR. Então, mesmo com essa queda um pouco mais acentuada, né, 5,39%, ativo que tem segurado bem aqui em cima e tem que aguardar aqui o movimento realizado aqui nesse ponto, né? Pode deixar um trap caso supere aqui. Então, aqui é um ponto importante para deixar um alarme, ver que tipo de operação pode deixar Minerva aqui nesse ponto. Caso perca aqui realmente, na próxima semana já começa perdendo, aí já, inclusive, traçar aqui o alvo desse alargamento para baixo. Próximo ativo, Movida, Mov3. Comentei que os pontos interessantes seriam aqui no topo, caso superasse e fizesse um pullback, ou aqui no fundo, caso chegasse a tocar. Hoje subiu 3%, tocou aqui nessa resistência e devolveu. Então é necessário que um movimento um pouco mais forte, com volume, faça um pullback e aí uma entrada com stop curto, buscando o alvo aqui desse retângulo. Tá? Por enquanto, não há compra nesse ativo, não há nenhum setup aqui de compra ativado. Então, interessante aguardar o alvo do retângulo, ele para cima, a projeção, seria nos 10,85, caso confirmasse, fizesse aqui um pullback em cima desse ponto aqui, dos 8,24. FRAS 3 é um ativo que deixou aqui um trap de compra, tempo gráfico diário. Tem uma divergência assim leve no ABV e o EFR também está interessante. Então é um ativo que tem uma compra em andamento e com stop aqui. Deixa eu fazer aqui o traçado. Alvo nos 9,94, o stop aqui um pouco abaixo aqui deste candle. Então, um cenário assim até bacana nesse ativo, né? Último ativo, MGLU. MGLU vocês veem como está dentro aqui desse triângulo, né? Então, a princípio, não há compra. Tem feito uns movimentos aqui de repique, tem ficado brigando aqui dentro. Então, até nesse ponto aqui, pode ser traçado aqui um suporte também. Então, digamos que um suporte um pouco mais agressivo aqui buscando compra, mas, por enquanto, nada. O que é interessante é o ABV. O BV tem se mostrado forte em Magalu. O volume tem diminuído bastante, né? Então nada, nenhum setup de compra ativado. Por hoje é isso, pessoal. Se vocês puderem curtir, deixar algum comentário. Até a próxima semana.